E aí galera do Me Salva, vamos ver então nesse vídeo como é que é a resposta daquele desafio lá da sala com duas portas. Relembrando rapidinho então, a gente tinha essa sala aqui vista de cima, tu estava dentro dela. A gente tinha duas portas, uma porta da vida e uma porta da morte, mas tu não sabe qual é qual. Em cada porta tem um segurança fala só a mentira e o outro segurança fala só a verdade. Tu tem que fazer uma pergunta para algum dos seguranças e descobrir qual é a porta da vida para tu sair dessa sala. A resposta para esse desafio, ela tem uma base um pouquinho matemática. Olha só, vamos lembrar de uma coisa rapidinho. Lembra que quando tu multiplica um número positivo por um número negativo, o que a gente tem? Um número negativo. Se a gente multiplica um número negativo por um número positivo, então a gente também tem um número negativo. Isso aqui é o que tu tem que pensar para formular a tua pergunta. Olha só, pensa que o mais é a verdade e o menos é a mentira. Então, se tu tiver uma verdade com uma mentira junto, isso vai acabar sendo uma mentira. Se tu tiver uma mentira com uma verdade, isso vai acabar sendo uma mentira também. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer com que a tua pergunta passe pelos dois seguranças. Por quê? Porque daí um vai falar a verdade, o outro vai falar a mentira, e no final tu vai ter a mentira. Como é que tu faz para a tua pergunta passar pelos dois seguranças? Formulando a seguinte pergunta, olha só. Se eu perguntasse para o outro segurança qual é a porta da morte, qual ele diria? Nesse caso, os dois seguranças vão apontar para a porta da vida. Vamos entender isso aí então. Veja bem, se eu perguntasse para o outro segurança qual a porta da morte, qual ele diria? Vamos supor aqui então que esse aqui é o meu segurança da verdade, essa aqui é a minha porta da morte, essa aqui é a minha porta da vida, esse aqui é o segurança da mentira. Agora eu vou fazer aquela pergunta para esse segurança aqui. Então eu vou perguntar, se eu perguntasse para o outro segurança qual é a porta da morte, o que ele diria? Esse segurança aqui, ele vai falar a verdade. O que é a verdade? A verdade é que esse segurança vai mentir. E que esse segurança vai mentir que a porta da morte, na verdade, é a porta da vida. Então a gente viu que perguntando para esse, a gente tem a resposta da porta da vida. Agora vamos perguntar para o segurança da mentira. Se eu perguntasse para o outro qual a porta da morte, qual ele diria? O segurança da mentira vai mentir. Vai mentir o quê? Vai falar que o da verdade mentiria. Então, o segurança da mentira, tu vai perguntar qual que o outro diria que é a porta da morte. O da verdade diria que a porta da morte é a porta da morte. Só que como esse aqui está mentindo, então ele vai dizer que o da verdade diz que a porta da morte é a porta da vida. É um pouquinho difícil de entender assim falando, porque é um monte de palavra e é difícil de processar tudo isso. Mas essa é a pergunta. Então o que tu tem que saber é que se tu passar a tua pergunta pelo da verdade e depois pelo da mentira, tu vai acabar tendo uma mentira, e então os dois vão estar apontando para a porta da vida. Então esse foi o primeiro desafio de lógica do Me Salva aí. Na sequência teremos outros sendo lançados em breve. Até logo!